das ruas da nossa capital. O caso da prisão dessa quadrilha do roubo da loja, é? Então já estou aqui com ele. Matéria completa com o Ivan Lima, ele já está trazendo as informações das ruas aqui da capital Teresina. Bonitão, ele se acha gostosão, ele se acha bonitão. Quando ele está falando com a gente, ele imposta a voz. Quando chega perto de uma menina, isso é saliente. Não pode ver uma menina, chega a menina, mas aí começa a dizer, olha, eu já trabalhei em São Luís, eu já trabalhei no Rio Grande do Norte, eu já trabalhei em São Paulo, já trabalhei em Recife, já trabalhei em Belém, já trabalhei no Rio de Janeiro. Ele fica todo cheio de lero-lero, cheio de lambiessa. Mas quem não te conhece, que te compre. Ivan Lima, tô com você ao vivo mais uma vez, comanda daí. Exatamente, Luiz Fortes, nós vamos trazer do Rio de Janeiro, passamos algumas semanas por lá. Vamos tratar de negócio sério, meu querido Luiz Fortes. Nós fomos até a cidade de Taimon City, lá em Timon. Nós acompanhamos os procedimentos em torno da prisão dessas pessoas. Foram 5 ao todas. Entre elas, Luiz Fortes, o motorista que é namorado de uma mulher que é prima da namorada do dono. Olha só que loucura. As pessoas de perto, mais próximas, era que estava arquitetando tudo pelo que a gente acabou de levantar. Mas os detalhes você vai acompanhar aqui no Pipoco de Audiência, do número 1, aqui no Patrulha. Era por volta de 1h50 da madrugada desta quinta-feira, quando 4 pessoas entraram em uma loja de roupa e acessórios masculinos que fica localizado no bairro Planalto Uruguai e fizeram um verdadeiro raspa. Segundo um dos proprietários, 90% de toda a mercadoria foi roubada. Nas imagens dá para ver toda a ação dos bandidos. A ação durou aproximadamente 25 minutos. Toda a mercadoria foi colocada dentro de um veículo e eles ainda teriam agredido um vigia antes de fugir, como afirmou um dos proprietários. O vigilante foi um dos primeiros que viu o ocorrido, né, na madrugada, e ele contou alguns relatos também que agrediram ele, né? O nosso foco total é só recuperar a mercadoria, a gente não quer mais nada além disso, né? Pra gente conseguir voltar a trabalhar, né? Porque a gente tá no esforço dia a dia, né? Tentando uma vida digna, uma vida melhor pra nossa família. Infelizmente a gente é prejudicado de uma forma tão brutal e tão grande, né? Como é que foi pra você chegar na loja e se deparar com aquela situação? Sentimento de frustração, né? Muito trabalho, muito tempo, muita dedicação. Você vê que é levado, simplesmente você fica sem poder reagir, né? Sem poder fazer simplesmente nada, mas em primeiro lugar a justiça de Deus, eu confio muito na justiça de Deus, e ele já está operando, ele já está fazendo grandes coisas, e o melhor está por vir. A glória da segunda casa vai ser melhor do que a primeira. Após os levantamentos feitos pelos policiais militares do estado do Piauí, eles conseguiram levantar que este veículo utilizado no crime tinha sido avistado aqui na cidade de Timon. Eles entraram em contato com a polícia militar aqui da cidade e conseguiram lograr isso. E apreenderam o veículo, boa parte da mercadoria e pelo menos 5 pessoas. Estavam no local, uma dessas mulheres aí, ela tentou se evadir com uma mala, inclusive, com parte dessa mercadoria, tentou levar essa mercadoria para algum outro local, que a gente ainda não sabe, né, mas que estava também participando nesse sentido, tentando colocar longe, né, do local em que eles foram encontrados. Inclusive, parte deles foi envolvido com tráfico de drogas, e aí nessa oportunidade estavam praticando arrombamentos. Após a apresentação dos 5 conduzidos, a polícia levantou que uma mulher que estaria com uma mala com a roupa roubada é a prima da namorada de um dos proprietários, como afirmou o tenente Magalhães Brito. Muita coincidência, né? Essa moça ter sido apreendida no local em que essa parte dessa mercadoria estava presente, o veículo também utilizado no crime, e ela, de fato, como você falou, ela é prima da namorada de um dos sócios dessa loja. Todos os conduzidos vieram para a Central de Flagrantes de Timon e ficarão à disposição das investigações. Ivan, a casa começa a cair, né, Ivan? Prima da namorada de um dos acusados. Olha a loucura, isso aí é o que eu chamo de inveja, né? O famoso olho gordo. A prima da namorada de um dos sócios, um dos donos da loja, mas a casa caiu, Ivan.
Exatamente, mas as investigações irão continuar, até porque eu estava agora há pouco conversando aqui com o Coronel Aldivan, ele estava fazendo esses levantamentos em torno dessa mercadoria, eles querem saber onde eles colocaram, porque não tem mais dúvidas de que essas pessoas literalmente têm participação dentro dessa ação criminosa que foi arquitetada, provavelmente por essas duas pessoas, o namorado da... Olha só que coisa louca. Foi arquitetado pelo namorado e a namorada, que a namorada é prima da namorada de um dos proprietários, para você ter uma ideia. Bem próximo, acompanhava, e um deles até frequentava, como nós falamos aqui lá no programa, no início do programa lá em Timon, quando nós entrevistamos o comandante também, que estava à frente, né, o sargento da ação, e ele frequentava como cliente, mas na realidade era para observar. E eles ficaram sabendo de que tinha um problema no alarme e o alarme estava desligado. Então eles aproveitaram, fita dada no jargão policial. Mas a casa caiu para alguns, outros estão sendo ainda investigados e para chegar nos demais envolvidos e na mercadoria que foi roubada na madrugada de hoje, é questão de tempo. E acredito eu que pelos levantamentos que os ronianos fizeram aqui e o deslocamento que eles fizeram para a cidade de Timon, é para chegar até a mercadoria e os outros autores desse crime que repercutiu bastante no dia de hoje, meu querido Luiz Fortes. Ivan, você vê aí que os caras, como você disse aí, o problema no alarme já é a parada dada que a gente fala, né? Já sabiam de tudo. Como eles iam chegar, o horário certinho, o problema nesse alarme, já agrediram o vigilante, o carro foi encontrado em Timon, fizeram a denúncia. É por isso que eu sempre falo aqui que a sociedade ajuda e ajuda demais. Você vê nessas imagens, os caras levaram quase que a loja toda, 90% da loja. Mas eu acho bonito a rapidez aí da polícia de elucidar esse crime. E agora como é que fica a cara dos envolvidos diante da sociedade? Achavam que iam fazer um negócio que não ia acontecer nada, mas, meu amigo, hoje em dia, com câmera de segurança, o cara não consegue fazer o crime perfeito, embora eu acho que nunca se conseguiu. Não existe um crime perfeito. Nesse caso aí, eles acharam que iam conseguir fazer essa perfeição, mas se deram mal, Ivan Lima. Exatamente. E os peritos forenses, eles estão aí justamente para ver esses detalhes, os mínimos detalhes. Se não tem imagem, tem digital. Se não tem digital, tem ali uma ação que ele deixou um vestígio, um rastro, alguma coisa que vai fazer com que os policiais cheguem até os envolvidos. Essa que é a grande verdade, meu querido Luiz Fortes. Agora há pouco nós acompanhamos a saída do Luan. Luan, que ele foi, é um menor, é um menino trans, é uma menina trans na realidade, ou é um menino trans, enfim, ele foi fazer exame de corpo de delito. Ele saiu agora há pouco aqui, nós vamos tentar conversar com ele quando ele retornar, porque na hora nós estávamos aí também com uma matéria e não teve como chamar. A gente entende que nesse momento realmente a gente tem que seguir o espelho do programa, mas se ele retornar e tiver possibilidade da gente entrevistar novamente, você vai ver a frieza, e ele ainda manda alô para a galera da facção dele, se dizendo ser o Luanzinho da Leste, né, temeroso, né, destemido, e é linha de frente, e não tem essa. Eu perguntei no dia lá da ação, aí ele cala. Quando você fala do dia da ação, ele cala. Quando você puxa o histórico dele como faccionado, aí ele levanta. Eu ainda perguntei, vai rasgar a camisa? Ele jamais. Até a morte, aí fala o nome da facção criminosa, meu querido Luiz Fortes. Vamos tentar aqui aguardar a chegada e mostrar de primeiríssima mão para você acompanhando aqui o Patrulha. Tá certo, Ivan? Na hora que chegar aí, o Luan